Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Elian Gracia e serei o teu professor. Eu sempre crio aqui tutoriais sobre desenvolvimento web, por isso, se isso te interessa, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. No tutorial de hoje, nós vamos aprender sobre as pseudoclasses is e where, do jeito que vocês conseguem ver aqui. Perfeito, para começarmos, eu já criei aqui o meu HTML que tem alguns elementos. Vocês podem ver, temos uma nave com um parágrafo dentro, uma section com parágrafo dentro, uma article com parágrafo dentro, a side com parágrafo dentro, e temos aqui o footer com uns elementos a mais. Tem um parágrafo, tem um span, tem um elemento com tag B aqui e temos um outro span. Vamos começar. Vamos supor que nós queremos selecionar esse parágrafo que está dentro desses elementos e queremos fazer alguma coisa com eles. Normalmente nós faríamos o seguinte: nós pegaríamos, temos primeiro a nave, depois selecionaríamos o P que está dentro dele. Vamos pegar o section e pegamos o P que lá dentro está. Pegamos o aside, também selecionamos o P. E por fim, vamos esquecer o footer nesse momento e vamos pegar o article e vamos selecionar também o nosso P que está lá dentro. Desta forma, podemos dar uma cor aqui, color, dessa forma aqui. Tem algo bugado aqui. Então vamos colocar o nosso color para blue e vamos dar font size de 20 pixels. Desta forma. Vamos tirar esta vírgula e vamos formatar. Vocês podem ver aqui que as linhas do nosso código são muitas. O nosso código está bem verboso aqui. Além disso, é difícil manter. Nesta situação em particular, até pode ser um pouquinho fácil, mas em projetos grandes que você teria que selecionar muitos elementos aqui, seria bem difícil manter. Por isso que nós temos essa pseudoclasse que pode nos ajudar a tornar o nosso código menos verboso e mais legível. Como é que nós fazemos isso? O is, assim como o where, que nós vamos ver a diferença dos dois aqui, são pseudoclasses, mas além de serem pseudoclasses, são métodos. Seriam mais ou menos uma pseudoclasse funcional, que também é um método. Como é que ele funciona? Nós declaramos usando esses dois pontos que são obrigatórios e depois escrevemos esse is. E por ser um método, nós temos que colocar esses parênteses. Dentro desses parênteses é onde nós colocamos a lista dos seletores que nós queremos que ele pegue. Vamos começar da seguinte forma. Vamos selecionar através do pai dos elementos que nós queremos selecionar. Neste caso é o parágrafo. O pai dos elementos seria section, aside, article e também a nave. Vou comentar isto aqui para podermos trabalhar agora com essa pseudoclasse. Desta forma. Como eu dizia, desta vez vamos selecionar usando os pais do elemento parágrafo, da tag parágrafo. O que nós fazemos? Nós colocamos aqui nave, que é pai, e selecionamos por vírgula. Selecionamos o section, como nós queremos o P que está dentro de todos esses elementos. Colocamos o aside, neste caso, e por fim colocamos o article. Aqui está. Depois nós dissemos, dentro deste aqui, queremos o elemento P. Abrimos e fechamos, dessa forma aqui. Vou só repetir para tentarmos perceber o que estamos a dizer aqui. Estamos mais ou menos a perguntar, é nave, é section, é aside, é article? Se sim, então selecione o parágrafo que lá está. Então, desta forma, podemos colocar o nosso color, passamos de novo para blue, e podemos colocar o nosso font size para 20 pixels, que isso vai dar o mesmo efeito, como vocês conseguem ver. É a mesma seleção, e se eu for a formatar, ele mantém-se nesta mesma linha. Vocês podem ver que esse código é menos verboso e é mais legível. Isso nos ajuda bastante. Além de selecionarmos usando os parênteses, nós podemos selecionar direto os filhos, irmos para os filhos. Vamos pegar agora o exemplo do nosso footer. Vamos visitar para vermos o que temos aqui. Temos o nosso footer, temos o nosso parágrafo e dentro dele temos o span, essa tag B, e temos o outro span. Vamos lá. Vamos dizer o seguinte, para selecionar aqueles, vamos dizer footer. Então, dentro do footer, vamos lá perguntar is what? O que é, não é? Neste caso. Então, vamos perguntar is span? Is B, esta tag desta forma. Então podemos dizer o seguinte: a primeira coisa que eu quero dar aqui é um display block
Então vocês podem ver que selecionamos corretamente. Vamos colocar uma cor, brown. Quem segue aqui ao canal sabe que esta brown, esta cor é favorita aqui. E depois podemos colocar um font size de 20 pixels, desta forma aqui. Então vocês podem ver que nós fizemos dois tipos de seleções aqui. A seleção pelo pai dos elementos, assim como pegar o pai e depois irmos direto para os elementos. Vocês podem ver. Agora, uma coisa importante a notar aqui é o seguinte. Para esse is aqui não deve estar colado ao footer aqui. Porque aqui simplesmente estaremos a perguntar o seguinte. Footer is span ou B? Estaremos a perguntar se esse footer é também span ou B. E isso nunca daria certo, nunca seria positivo. Então nunca existiria essa seleção, porque o footer nunca é span e nunca é B, tag B. Perfeito. Agora, o que nós podemos fazer também? Este is funciona com a especificidade aqui no CSS. Se você não sabe isso, eu vou linkar um vídeo aqui do canal que eu explico o que é isso. Mas basicamente é o seguinte. Quando você seleciona um elemento de forma mais específica, os estilos que você aplicou nessa seleção é que vão funcionar. É isso que eu estou a tentar dizer aqui. Por exemplo, se eu tenho o is_span, vamos começar assim. Is_span. Estamos a selecionar o span aqui. E vamos dizer o seguinte. Color. Quero mudar de cor agora. Vamos colocar green, desta forma aqui. Notem que ele não altera basicamente nada, porque este elemento aqui é mais específico. Este aqui é mais específico neste momento aqui. Mas, se eu selecionar, por exemplo, vocês podem ver aqui que este elemento aqui tem um ID chamado span1. Se eu selecionar por span1 aqui, então vamos colocar o seletor de ID. E vamos passar span1. Notem que este aqui é mais específico, porque temos aqui o ID. Eu espero que isso não esteja a complicar por causa da especificidade, mas se você não entende, é só ver o vídeo que eu vou linkar aqui, que você vai entender o que é isso. Então, o is funciona desta forma, turma. Ele funciona com a especificidade aqui do CSS. Perfeito. Neste momento, vamos passar para algo também que é importante entender aqui ao trabalhar com esta pseudoclasse. Eu disse no primeiro instante que se nós colocarmos isto, puxarmos esse e juntarmos isto, não estaremos a selecionar de forma correta, mas existem momentos que são necessários nós colarmos, na verdade. Um exemplo desse momento, vou separar. Um exemplo desse momento seria quando você quer testar para ver se o elemento que você está a selecionar é primeiro elemento ou é o último elemento. Então, você pode simplesmente dizer, se for o último elemento, então coloque esses estilos. Vou remover isto aqui, desta forma. E vamos dizer o seguinte, podemos perguntar aqui para ver, para eu mostrar que podemos colocar muitos ises aqui. Podemos dizer isFooter. Então, isto vai dar positivo. Depois, dentro desse positivo, podemos dizer isSpan. Desta forma aqui, já pegamos o span. Então, neste span, vocês podem ver que nós temos dois spans aqui. Então, podemos perguntar se é o primeiro elemento ou o último elemento. Já tínhamos trabalhado com o último elemento, podemos continuar com ele. Então, isSpan, colamos, perguntamos de novo, is last child, desta forma aqui. Last child. Então, podemos colocar outros estilos aqui. Vamos colocar a cor green, desta forma. Vocês podem ver que já mudou. Só para dar um outro estilo diferente, podemos colocar 40 pixels aqui. Vocês podem ver que ficou grande. Neste momento, vocês podem notar que nós unimos aqui. Então, estamos a perguntar, isFooter? Então, ele vai dar positivo. Selecionou. Depois, isSpan? Então, dentro do footer, ele também selecionou o span. Então, perguntamos, esse span é o último filho? Se for sim, então coloca os estilos que nós pretendemos aqui, desta forma aqui. Então é basicamente isso que você precisa saber sobre esta pseudoclasse is. Mas como eu tinha dito, vamos falar do is e do where. Agora, turma, essas duas pseudoclasses funcionam exatamente da mesma forma. Tudo que você viu lá é o mesmo que faz o where, com diferença apenas na especificidade.
esta segunda where não baseia no elemento mais específico selecionado. Ele baseia simplesmente pela ordem do código. O que isso significa? Eu vou comentar isto aqui, acho que não precisamos neste momento. E vamos voltar aqui, vamos pegar esses elementos. Vocês podem ver que eu tenho a seleção aqui por classe, tenho esse span, tenho uma classe e tenho um ID. Por norma é mais específico o ID, porque tem pontuação maior. Então, se eu voltar aqui e disser o seguinte, where, vamos fazer a seleção por ID, where, span, assim, eita, span 1. Vamos colocar aqueles estilos ali. Posso colocar esses estilos aqui, desta forma aqui. Então, vocês podem ver que ele selecionou aqui. Vou dar até um display block para ele estar embaixo sozinho. Perfeito, desta forma aqui. Então, vocês podem ver que nós fizemos uma seleção usando o where. Funciona da mesma forma. Mas se eu fizer o seguinte, vou selecionar esse where de novo. Agora quero selecionar por classe. Desta forma aqui. Selecionei por classe. Vou mudar esta cor e vou colocar o brown. Vocês podem ver que ele mudou de cor aqui. Selecionou, aplicou aquilo que foi colocado por último. Não interessa se o ID é mais específico ou não. Ele vai colocar na ordem do código. Então a diferença desses dois turmas cinge-se mesmo aí. Um é baseado na especificidade do CSS e o outro está nem aí. Para te mostrar que isto é baseado em ordem, eu vou copiar isto aqui e vou colocar. Agora temos esta cor aqui. Deixa eu devolver. Vocês podem ver que agora temos esta cor castanha. Se eu cortar isto e colocar primeiro, vocês sabem que o CSS ele aplica o último estilo a ser guardado, a ser escrito. Vocês podem ver, o último neste caso, o primeiro são esses estilos e o último estilo é este aqui. Então, ele aplicou o que nós temos aqui por último. Então, esta, como eu dizia, é a diferença entre o where e o is. Mas o resto, eles funcionam basicamente da mesma forma. Chegamos aqui no final do nosso tutorial, que falávamos do where e do is, essas duas pseudoclasses que são super importantes aqui no CSS. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações e nos vemos no próximo tutorial.